Vamos ao Curso Fé. Estamos nós de volta no Curso Fé e estamos no módulo 1, Determinação. E essa é a lição de número 33, cujo título é Fatos sobre a Libertação de Demônios. Hoje nós estamos na parte 13 dessa lição. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um fato que nós vamos estudar aqui hoje. O envolvimento de demônios dentro da obra de Deus. Teve uma parte aí que eu falei, me parece que foi a parte 9, os demônios são falsos adoradores, e nós falamos muito sobre isso, até de certos locais onde há doutrina de demônios. Mas hoje nós vamos ver uma advertência da Bíblia Sagrada sobre isso, e não é pouca a doutrina de demônios não, é grande. E geralmente, quando o demônio lança uma doutrina dele, as pessoas acham que elas são as certas. E quem está levando a palavra de Deus à risca, a cabo, é que essa pessoa é a errada. Por exemplo, há muitas pessoas que se dizem evangélicas. E elas acham que têm o direito de falar em nome do evangelho. São antigas nessa fé. E elas dizem que Deus não faz milagres hoje. Isto é uma doutrina de demônios. Séria. E eu não sei como essas pessoas podem se dizer evangélicas. Porque a palavra evangelho significa boas notícias. Quem é católico pertence ao catolicismo. Quem é evangélico pertence ao evangelho. Quem é espírita pertence ao espiritismo. Se uma pessoa diz que é evangélica, pertence ao evangelho, ela pertence às boas notícias. E como é que ela pode dizer que Deus não faz mais milagres hoje? Ora, o cego de hoje não está interessado em saber que Bartimeu, o cego, foi curado no tempo de Jesus. Claro que ele quer saber, mas ele quer saber mais. Que ele, cego, pode ser curado hoje. O surdo de hoje, ele não está interessado em saber que Jesus curou o surdo no passado. Ele quer saber que ele pode ser curado hoje. A mesma coisa o paralítico, os pecadores. Então, quando uma pessoa se diz da boa notícia, ela tem que ser um portador de boa notícia. Não, Deus não faz mais milagre hoje. Mas como é que Deus não faz? A Bíblia diz, Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Bom, se Deus não faz mais milagres, hoje, se ele não faz mais, é porque ele fazia no passado. E se ele fazia no passado e não faz hoje, então ele mudou. Eu tenho no nosso ministério várias pessoas que eram ladrões, várias pessoas que eram adúlteros, algumas senhoras que eram prostitutas profissionais, mas hoje não são mais. São pessoas direitas, pessoas que vivem uma vida normal. Por que é que essas pessoas não são mais profissionais, não são mais erradas? Porque elas mudaram. E elas mudaram, então já não são mais as mesmas. Não, elas mudaram. Se Deus é o mesmo hoje, ele não mudou, então ele faz as mesmas coisas. Mas existe todo tipo de doutrina de demônios por esse mundo afora. E as pessoas estão caindo nelas. O título dessa lição é o seguinte: a teologia de Satanás. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: mas o Espírito, e é maiúsculo, o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aí ele continua falando que uns proíbem o casamento, tal. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: existe a teologia de Satanás. E ela está se infiltrando no meio do povo de Deus. Diz aqui o Espírito Santo, ele avisa expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, vão abandonar a fé. Eles vão ter uma forma religiosa muito bonita,
pomposa, culta, que vão cativar as pessoas, ao invés do poder do Espírito Santo. Eles acham que o mundo de hoje, para ser ganho para Jesus, não precisa mais de um pregador ficar orando, expulsando demônios, curando os enfermos, expulsando os demônios. Alguns chegam a dizer, porque essas coisas são deprimentes. Imagina na nossa linda igreja, na nossa caprichada igreja, uma pessoa com espírito mau, uma pessoa com espírito de demônio, isso não fica bem. Isso não é para nós, isso é para outros grupos. Então eles entraram numa doutrina de demônios. Eles estão negando o poder de Deus. Mas se eles não tiverem algo para substituir o poder do Espírito Santo, eles vão ficar vazios. Então eles criam um sistema filosófico em que uma pessoa, para ser pregadora lá, tem que correr pelo menos o seminário e a faculdade de teologia. Tem que ser um doutor em filosofia. Tem que ser uma pessoa preparada na arte da homilética, na arte da hermenêutica. Hermenêutica é uma disciplina que ensina você a interpretar a Bíblia. Desnecessária. Porque eu só posso interpretar a palavra de Deus segundo a unção do Espírito Santo. Eu não estou contra seminário, não, por favor. A Igreja da Graça tem seminário. Nós ensinamos as pessoas. Mas nós ensinamos as pessoas a não se afastarem da palavra de Deus, da fé, da pureza. Porque o que vai ganhar realmente as pessoas para Deus não é um discurso filosófico, não é um apelo de emoção, em que o pregador cita 250 exemplos, o que falou fulano, o que falou ciclano, e deixa a palavra de Deus de lado, ou cita ela só como introdução, e ele vai, através de artimanhas, de impressionar as pessoas, trazer aquela pessoa para a igreja dele. O próprio Jesus disse uma vez, ai de vós, escribas e fariseus, que rodeais o mundo todo para fazer um prosélito, um convertido. E depois de o ter desfeito, o fazeis, o tornais, 2 vezes mais filho do inferno do que vós. São os crentes incrédulos. Incrível, mas existe. Eles dizem que creem em Deus, são os verdadeiros representantes, mas não creem que Deus cura, não creem que Deus liberta, não creem mais nas operações de Deus. Esqueceram, não querem saber daquilo e querem agora, de uma maneira sutil, através de arte dramática, ganhar as pessoas para aquilo que eles chamam de evangelho. Ora, o Espírito Santo avisa expressamente, isso é um aviso dele sério. Nos últimos tempos, alguns, não todos, mas alguns apostatarão da fé, da pureza da fé. Ele chega ao caso de achar que, se aquela pessoa é muito usada por Deus, ela está excluída de vários pecados, porque Deus entende que ela precisa daquela situação. Que coisa nojenta, que coisa séria. E nós temos que abrir os olhos. Não, na nossa igreja ninguém vai vir para ser curado. Há muitos anos nós ganhamos uma pessoa para Jesus. Era uma pessoa influente no Rio de Janeiro, pessoa que já chegou até a ter o próprio programa de televisão, e uma pessoa bem assim, extrovertida, conversava bem, dessas pessoas que dominam a situação. Mas ela estava como sócia numa imobiliária de um rapaz, já faziam 6 anos. Esta pessoa estava lá no mais baixo degrau espiritual. Era uma feiticeira de mão cheia. Toda segunda-feira ela ia para as encruzilhadas fazer o trabalho dela para as almas. Toda sexta-feira ela passava a noite lá nas feitiçarias, recebendo demônio, trabalhando a noite toda. Vida completamente arrasada. E nós estávamos começando esse trabalho de fé. E ela entrou num dos cinemas que a gente fazia a reunião e
ouviu a palavra, creu, expulsamos o demônio dela. A mulher mudou da noite para o vinho. Vamos chamá-la de Maria. E a Maria tinha prazer de ir na igreja, a Maria cantava, a Maria ia para o ar livre, a Maria era um bom testemunho. E ela continuou sócia, vamos chamar o moço de José, lá na imobiliária. E o José dizia, mas o que está vendo isso? Você fala de Jesus? Ah, eu agora sei o que é felicidade. Eu não conhecia, vivia na macumba, na feitiçaria. Agora não, eu tenho Jesus comigo e não tem coisa melhor. E o José, ouvindo aquilo, realmente, o pessoal chegava, ela pregava, o José nunca pregou, ele era de uma igreja evangélica. Aí, um certo dia, o José chegou para ela e disse, Maria, eu queria lhe fazer um convite. Disse, pois não, José, qual o convite? Domingo eu queria que você fosse na minha igreja, a igreja tal de tal lugar. E ela ficou olhando. Mas por que, José? Ele disse, olha, o negócio é o seguinte, eu vou pôr as claras com você. O missionário é gente boa. Estão fazendo um trabalho bonito aí, era eu e um outro missionário. Eles estão libertando o povo. Eu já estive lá na reunião, eu vi que a coisa é bonita. Mas, Maria, aquilo não é para o nosso nível. Eu sou engenheiro, você também é uma mulher formada, uma mulher da classe alta, né? Média alta, nós dois. A minha igreja não. Lá não tem esse negócio de cair endemoniado no chão, de ninguém passar mal. Lá tem órgão, tem harmônio, tem coral. O pastor é um homem culto, um homem formado, um homem que conhece a filosofia a fundo, a teologia. E ele dá um sermão assim do nosso nível. E agora que você já é de Jesus, você vai lá, o que tem? Aquele é o nosso nível ali que tem que estar. Ela olhou para ele e disse, José, mas você é muito bandido, José. Ué, eu? Por quê? José, 6 anos que nós somos sócios. Não são 6 dias. Durante 6 anos, nós tivemos uma convivência de amigos. Você sabia que eu era macumbeira? Que toda segunda-feira eu dava um show. Eu ia para as encruzilhadas, colocar as garrafas, as velas, as flores para as almas, fazendo um trabalho. Às sextas-feiras, eu ia receber as pombagiras. E você nunca me falou de Jesus, José? Agora você vem dizer que ali não é para o meu nível? Que o meu nível é na sua igreja? Você não tem vergonha, não? Depois que os missionários me pegaram, me deram Jesus, expulsaram os meus demônios, me levantaram, me fizeram conhecer Deus. Hoje eu vivo feliz com Jesus. Você diz que ali não presta para mim? Ali é a minha casa. Foi ali que eu nasci espiritualmente. E o José não tinha onde pôr a cara. Eu troquei os nomes, naturalmente, mas o relato é real. Então, existem esses ensinos de demônios, porque quando a ovelha está suja, ninguém quer saber dela, não. A ovelha suja fica para lá. Mas vai um e limpa. Estou me lembrando de um outro caso, de uma outra dona de uma rede de armarinhos que a gente libertou naquela época. Nisso trabalho, eu e outro missionário. Foi até pastores na porta cá dela. Vim trazer os meus parabéns. A mulher era abonada. E eu quero dizer para a senhora que a nossa igreja fica aqui perto, a senhora nos deu o prazer, afinal de contas, estou sabendo que a senhora é cristã e tudo. E ela dizia, mas que hipocrisia! Enquanto eu estava aqui sem ser dona de mim, porque a pessoa dominada pelos guias não é dona de si, quando eles querem, eles manifestam em qualquer lugar, eles destroem as pessoas. Ninguém veio falar de Jesus para mim. O missionário veio, me ganhou, me levantou, me ergueu, e agora lá é melhor? O Espírito Santo avisa. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Porque entenda, existe um certo trabalho específico que casa com a sua necessidade. Você estava com esse problema e Jesus nos usou. Mas isso é o início de um ciclo de milagres que nunca vai ter fim. E o demônio sabe disso. E o demônio fica desesperado. E Satanás bate na mesa. E Satanás coça a cabeça. Mas não pode ser isso. Mas, chefe,
O cidadão, a moça, aceitou o homem e nós não podemos fazer nada. Mas entenda, ele era meu, mas nós não podemos fazer nada. Nós fomos expulsos. Mas se ele continuar naquele movimento, ele vai crescer. Ele vai ser aquilo que a gente não gosta, bênção. Bom, chefe, se o senhor permitir, a gente conhece uns aí que tem aquela forma de santidade, mas a gente trabalha com eles, né? Eles não têm o poder. E a gente pode levar eles lá e nós sabemos armar um plano, né? A armadilha é com a gente mesmo. A gente aprendeu com você, né, chefe? E o Satanás fica olhando. Então a gente leva esse lá e ele vai e leva lá para a igreja dele, porque lá pouco acontece, né? E diz, aprovado. Saio em campo. E ele sai. E o coitado não acorda que quando ele estava no buraco, ninguém veio tirá-lo. Quando alguém se consagrou e foi lá e tirou, Deus tinha um plano. E agora, ele vai para lá, sai do plano de Deus. O demônio pode, acabar com ele. E depois ele diz, mas o que é que aconteceu comigo? Eu já vi casos assim. Olha, há um caso, eu não vou dar nome, não vou dizer onde é. A pessoa vivia até bem, levamos a família a Cristo, a família se libertou completamente, mas aí convidaram e foram. Perderam o primeiro amor. Um dia eu estive na casa dessa pessoa e eu fiquei com dó. A 3 metros na nova casa dele, num lugar distante, a 3 para 5 metros da porta da cozinha, estava um chiqueiro fedendo. E eu lembrei de como aquela pessoa vivia bem. Prosperidade. E eu disse, mas por que essa pessoa abandonou a casa onde ela nasceu espiritualmente? Foi um desses planos do maligno. Então o Espírito de Deus, ele avisa expressamente. Nos últimos tempos, nós estamos vivendo nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Como, missionário? Dando ouvido a espíritos enganadores, e enganam. Eles não negam, mas eles enganam. E a doutrina de demônios. Não, lá não serve. Cuidado com esses missionários. Mas foram esses missionários que limparam aquela pessoa, que tiraram aquela pessoa e que a trouxeram para a luz. Vamos acordar. Vamos despertar. E vamos aceitar o ensino do Espírito de Deus. Quem assim o faz, vence. Quem despreza, perece. O que você vai fazer? Vai desprezar ou vai assumir? Decida assumir a bênção de Deus. Fique na palavra de Deus. Nunca você vai se arrepender. Passemos para outra parte.